Bom dia, é uma alegria podermos meditar na palavra do Senhor. E é mais bonito assim, as cadeiras todas retinhas, né, do que todo mundo. Embora é uma medida ruim porque separa os casais. Isso não é legal, né? Os casais gostam de ficar juntos, vão acabar ficando separados, mas às vezes é necessário, né? Para que mantenhamos a saúde e evitemos uma maior proliferação do vírus. À noite, vai ter o mesmo número de cadeiras e lotou, aí a porta vai ter lá 2 diáconos, melhor 2 para segurar os que querem entrar, e ninguém mais entra, aí vai ter que ir lá para trás, certo? Então, se você quer o seu lugar, chegue cedo. O meu está reservado, eu chego 5h30, então ninguém vai conseguir pegar meu lugar, certo? Mas bem, a gente não quer incentivar a disputa por lugares. Até porque esse é o assunto da meditação de hoje, lá em Lucas, capítulo de número 22, do versículo 24 em diante. O Senhor Jesus Cristo está na última semana antes da crucificação, semana muito difícil. Se você observar bem os textos, tanto do Evangelho de Lucas, como de Mateus, como de Marcos e até João, você vai perceber o poder psicológico e emocional de Jesus. Mesmo sabendo que ia ser crucificado, humilhado, no fim daquela semana, o Senhor Jesus Cristo estava realizando a obra de Deus. Muitos de nós, quando temos dificuldades emocionais, físicas ou psicológicas, nós não conseguimos realizar a obra de Deus, porque fazer a vontade de Deus requer concentração, disposição, força física, emocional e psicológica, não é verdade? E às vezes nós fraquejamos. Olha, Jesus, 40 dias no deserto, jejuando e orando, ele ainda conseguiu enfrentar o maligno, citando o texto da Bíblia, né, do Antigo Testamento, fantástico. Então o Senhor Jesus, ele tinha essa habilidade, e nós devemos aprender com Cristo. Esse texto, na última semana de Jesus, antes da crucificação, na semana da crucificação, Jesus celebra a última Páscoa e a primeira ceia. E no contexto da ceia, o Senhor Jesus ensina uma lição maravilhosa para os apóstolos que nós devemos aprender. E é difícil de aprender. Nós vamos perceber que não foi a primeira vez que Jesus ensinou isso, essa verdade, mas ela sempre tem que ser reensinada para nós conseguirmos chegar a aprender dentro da igreja. Quando eu digo aprender, não é só entender. Aprender é viver. Vamos ler do verso 24 ao 30, e você deve ter na mente a seguinte ideia, de que nós vivamos no reino de Deus, apesar da sociedade de pecado. Temos que entender que nós devemos viver no reino de Deus, nós já somos cidadãos do reino, a igreja é o reino de Deus na terra, não completo, mas uma expressão do reino, embora estejamos cercados da sociedade de pecado. Olha o verso 24. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou quem serve. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Vamos observar então que devemos viver o reino de Deus na terra, apesar da sociedade de pecado ao nosso redor. A cultura do crente, ela é muito diferente
da cultura daquele que está fora da igreja. E eu digo fora da igreja, não é fora das paredes da igreja, mas é fora de Cristo. Repetido muito nas epístolas paulinas, que nós estamos em Cristo, né? Dentro de Cristo, e Cristo dentro de nós, no momento da conversão. Os que não creram em Cristo estão fora de Cristo, distantes de Cristo. Mas, infelizmente, muitos crentes ainda guardam aspectos da cultura de pecado do mundo. E o objetivo aqui é retirar um desses aspectos, que é muito forte na nossa vida. Visto que Deus nos confiou seu reino para proclamar e viver o reino de Deus na terra para a sua glória, como nós devemos viver o reino de Deus na terra? E aqui Jesus nos ensina um aspecto muito importante de viver o reino de Deus na terra hoje. Para compreender o que Jesus quer de nós, primeiro aspecto, no reino mundano, que é a sociedade de pecado ao nosso redor, o maior é quem domina. Essa é a lógica do reino mundano. Numa sociedade de pecado, o maior é quem domina. Essa é a lógica. Isso é tão comum na nossa sociedade que nós nem achamos estranho que na igreja aconteça da mesma forma. O maior, né, o mais poderoso na sociedade é quem domina. E na verdade na igreja não pode ser assim. Não pode, não é que não deve, é que não pode, porque a igreja é a expressão do reino de Deus. A nossa conduta deve ser diferente. E quando estivermos em sociedade, continuamos crentes, viu? Quando você for segunda-feira para o seu trabalho, você ainda é crente, certo? E quando você estiver na universidade ou na escola, ainda é crente. Então você não pode deixar de viver esta verdade quando chegar amanhã, segunda-feira. Não pode, certo? Quando você estiver na sociedade de pecado em si, no meio daqueles que não querem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Uma pergunta: como é que essa discussão chegou entre os apóstolos? Logo na ceia do Senhor, talvez logo após a ceia do Senhor, eles ainda estavam ali, porque no verso 39 é que diz que eles saíram, né, daquele local para o Getsemane. Então eles ainda estavam no ambiente da ceia, e os apóstolos começaram a discutir entre si. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Ou seja, quem de nós é o melhor dos apóstolos? Quem de nós é o maior aqui, o mais poderoso, o que expulsou mais demônios, né, o que fez mais maravilhas? Quem de nós? O texto não deixa claro, mas eu imagino que Pedro era um dos que estava brigando pelo primeiro lugar aqui, tentando ser o melhor de todos e mostrando, né, suas qualificações. Por que que eles, no momento da ceia, na última semana de Jesus antes da cruz, em lugar de eles estarem apoiando Jesus, tentando de alguma forma ajudá-lo, eles estavam querendo saber quem era o maior, certo? E isso acontece na igreja do Senhor Jesus Cristo. Os apóstolos, eles nutriam esse entendimento mundano da humanidade. A humanidade sempre quer saber quem é o melhor, quem é o maior. Na família, isso acontece, né? No trabalho, isso acontece. Na escola, na mocidade, no grupo de homens, de mulheres, de casais, na igreja. Parece que as pessoas estão sempre querendo saber quem é o melhor, quem é o maior, quem tem mais, né? Quem tem mais qualidades, quem é superior, né? Eu estudei numa escola que incentivava isso, né? Escola ateísta e meritocrática, e que incentivava esse ensino demoníaco. Quem é o melhor? Ah, mas na sociedade tem que ser assim, porque se você não for o melhor, vão lhe derrubar. Não é assim que às vezes a gente acaba ensinando nossos filhos, não é? A buscar esse tipo de entendimento que não é de Deus, é do demônio. Ele tem que ser o melhor em todos os aspectos. E está errado ser o melhor, então ele tem que ser o derrotado? Não. Ele tem que ser o melhor. Você tem que querer que seu filho, né, que seu amigo, que seu irmão seja o melhor. E você pode buscar isso também. A questão é a motivação.
Uma coisa é, eu quero ser o melhor no meu trabalho para a glória de Deus, para que o nome de Deus seja exaltado. Outra coisa, que é o pecado, eu quero ser o melhor no meu trabalho para que o meu nome cresça, para que eu apareça, para que eu seja visto. E isso existe na igreja. Ou seja, a busca de ser o melhor entre os homens, isso é da sociedade de pecado. E Jesus foi contra isso. Jesus novamente ensinou seus discípulos que o que buscavam, o que estava em seus corações, não era de Deus, nem dos filhos de Deus. Os filhos de Deus não devem buscar isso. Jesus era o maior, olha o que fizeram com ele. Jesus era o melhor, o que foi que fizeram com ele? Entende? Adão, antes do pecado, era o melhor. Depois do pecado, se acabou Adão e a raça humana, todos pecadores. Nenhum consegue buscar a Deus, ninguém entende Deus, exceto se Deus o visitar. E depois, Jesus, Deus homem que veio à terra. Ele é o melhor da humanidade, porque é Deus também. E quem reconheceu? Não é só aqueles que foram tocados pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, nossa concepção de melhor tem que ser diferente, de maior, tem que ser diferente da sociedade de pecado ao nosso redor. Então, se você busca dinheiro, coisas materiais, para ser o melhor, você está fora da vontade de Deus. Entenda isso. Se você busca coisas, todos nós precisamos de coisas, não vivemos no mundo amaterial, mas se você busca coisas para a glória de Deus, aí é outra história. É abençoado aquilo que você tem. Entendem? Mas como é a sociedade de pecado ao nosso redor? As pessoas se vestem para a glória de Deus ou para se mostrar para os outros, não é? O que é a estética ao nosso redor? É para glorificar o Senhor? É só para nos apresentarmos como pessoas benquistas ou que têm muitas posses ou coisas nesse sentido? Então o senhor está defendendo que eu tenho que viver que nem mendigo, né? na miséria, roupa rasgada? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que a motivação é o mais importante, que você se vista, trabalhe, coma, viva para a glória de Deus, não para buscar ser o melhor dentre os da sociedade. Entendem? Porque essa é a desgraça da nossa nação, de qualquer nação. É por isso que o Brasil vive como vive, porque os governantes não buscam a glória de Deus. Se buscassem, teriam sabedoria. Eles buscam o quê? A glória deles. De todos os partidos, todos os presidentes, todos, sem exceção, buscam a glória própria. Você não encontra um homem de Deus que esteja verdadeiramente guiando a nação para honrar e glorificar o Senhor. Jesus foi contra isso. Olha o que Jesus disse: mas vós não sois assim. Olha o que Jesus afirmou categoricamente: vocês, eu vou morrer por vocês, vocês não são assim. Olha o verso 25: mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores, mas vós não sois assim. Jesus, ele ampliou o leque. Ele falou dos governantes da terra, comparou os apóstolos com os governantes da terra, os reis, os chamados benfeitores, que na verdade não são tão benfeitores assim. As autoridades no mundo de pecado, o que é que eles querem? Eles não buscam a glória de Deus. Os que não têm Cristo só se preocupam consigo mesmo. E eles estão querendo o quê? Ser os melhores. Mas isso acontece em menor escala também, dentro da família. Às vezes a esposa quer ser melhor do que o marido, ou o marido quer ser melhor do que a esposa, e infelizmente, no lugar de se unir, vivem em discórdia, disputando, terrível, mas isso existe, em famílias de crentes, disputando para saber quem é o melhor, quem é o mais inteligente, quem não é, quem ganha mais, quem ganha menos, né? Isso existe, na família dos crentes. A analogia de Jesus aqui, então, é mostrar que os reis dominam, as autoridades dominam, mas
Entre os crentes, não é assim. Não era só entre os apóstolos, era entre os salvos, os convertidos. Não pode ser assim. E deve ser como? Deve ser diferente da natureza de pecado, do mundo caído. Nós somos contra a sociedade, o estilo da sociedade, porque é o que Jesus ensina. E Jesus foi contra esse estilo, e ele viveu contra esse estilo. E você quer ser como Jesus agora? Sabendo que ele viveu contra esse estilo de pecado, você quer ser como Jesus agora? Se você é crente, você no seu coração está dizendo, quero, né? É isso que eu quero, fazer como Jesus fez, exatamente sendo humilde. Jesus estava aqui descrevendo o reino desse mundo, nessa analogia do verso 25, ele descreveu o reino do pecado. Você tem o reino de Deus e o reino do pecado. Nós não mais pertencemos a esse reino do pecado, somos do reino de Deus. Por isso devemos ter uma postura diferenciada, porque Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados e o Espírito Santo de Deus habita em nós. Nós não podemos ser assim, como Jesus falou, mas vós não sois assim. Jesus não disse, mas vós não deveis ser, né? Vós não sois. As nações destroem as nações. Faça uma breve retrospectiva da história do Ocidente. A Europa arrasou a África e a América Latina. Continentes dizimados até início do século XX. Países europeus dizimaram. E ainda isso acontece, mas de uma forma mais politicamente correta, né? Europeus fizeram isso. E a América do Norte só não foi dizimada naquele processo de colonização, porque os europeus, os descendentes dos europeus na América do Norte, assumiram-se como da terra e se defenderam. E aí houveram as disputas contra França, Inglaterra e outros. Senão teriam sido subjugados e dominados. Ah, então quer dizer que temos que odiar os europeus? Não. Se a África tivesse o poder da Europa na época, a África teria dominado a Europa e a América Latina. E quem tem o poder vai querer dominar, como a China hoje quer dominar o mundo, né? Antes os Estados Unidos estão dominando ainda, mas está para perder, né? Ou seja, assim é numa sociedade de pecado, e vai mudar só quando Jesus voltar. A gente só analisa e percebe as coisas. Só quando o Senhor Jesus voltar é que o mundo vai viver plenamente nesse ensino. Hoje, como eu tenho repetido amplamente, nós somos cidadãos do reino, e o reino já começou, mas não está consumado. Então nós já vivemos a eternidade ao viver os ensinos do Senhor Jesus Cristo, como ele tem colocado aqui. O livro de Provérbios nos dá conselhos sobre como reagir ao rei. Provérbios 16:14 diz, o furor do rei são uns mensageiros de morte, mas o homem sábio o apazigua. Então, Provérbios está dando a instrução. Olha, o rei é cruel, o rei domina, ele é o maior, ele domina sobre você. Então, não bata de frente com o rei, se subjugue, né? Seja sábio, apazigue o problema, porque você não pode ir contra o rei. Na época a monarquia imperava, mas traduza-se aqui, né? O presidente é o ditador, é um primeiro-ministro, é uma autoridade sobre você, né? Apazigue. Por quê? Porque esse é o sistema de pecado do mundo. As autoridades, os poderosos dominam e vão dominar. Acabou. Nós não fazemos parte desse sistema de pecado. Não estamos buscando isso. Nem queremos isso. Nós temos outra missão. Provérbios capítulo 20, verso 2. Como o bramido do leão é o terror do rei, o que ele provoca a ira peca contra a sua própria vida. Cuidado com o bramido do leão, é o terror do rei. Então o rei, ele é terrível, se ele ficar irado, te mata. Então o que você deve fazer? Cuide da sua própria vida, fuja da ira do rei. Provérbios está dando conselhos para que você saiba viver nesse mundo corrompido pelo pecado, porque esse é o sistema. No Antigo Testamento, essa verdade que Jesus está nos ensinando aqui, e a verdade é que nós devemos ser servos uns dos outros, humildes, e aqui ele está contrastando a postura dos apóstolos, que eles não queriam ser humildes,
Eles não queriam ser servos uns dos outros, apóstolos. Eles queriam ter o poder, ter o domínio. Quem de nós é o maior? Essa era a discussão na ceia do Senhor. Quem de nós é o maior, o mais poderoso, proeminente? Quem vai ser o chefe? Vamos lá. Pedro estava na disputa certamente, devia ter outro ali disputando com ele, ou outros, né? Por isso Jesus diz, não é assim entre vós. Porque esse é um sistema de pecado do mundo. Olhe no Antigo Testamento como essa verdade já existia, já era ensinada, e Jesus não está inventando nada. Jesus não está trazendo nenhum ensino novo. Olha que sacada que Jesus descobriu. Não. Jesus está ensinando o que já foi ensinado desde o Antigo Testamento. Olha o texto de 1 Samuel capítulo 8. E esse é um modelo, irmãos, não só para nações e reinos, mas esse é um modelo para os relacionamentos humanos. 1 Samuel 8, verso 4 diz assim: Então, os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: Vê, já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Percebe o pedido do povo? Queremos um rei que nos subjugue. Indiretamente era o que ele estava dizendo, né? Queremos viver no sistema de pecado do mundo. Queremos ter um governo como as nações idólatras têm. Era o que eles estavam pedindo. Entendem isso? Samuel estava velho, os filhos dele estavam desvirtuados, né? Praticamente desviados aqui, e eles queriam esse rei. Verso 6. Porém, esta palavra não agradou a Samuel quando disseram, dá-nos o rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Você percebe que Samuel entendeu a perspectiva de pecado do povo, o entendimento, o desejo do pecado do povo, porque o povo busca este tipo de coisa, gosta de ser governado, e parece que o povo gosta de ser oprimido, né? Porque você vê mega igrejas, né, ditas igrejas sendo oprimidas, né, por líderes religiosos, e o povo gosta. A sociedade de pecado, as pessoas ficam sem sabedoria, loucas mesmo, não é verdade? Samuel percebeu o pecado, entendeu que o povo estava numa perspectiva completamente errada do que Deus queria. O que é que Samuel fez? Orou. É fantástico como a oração sempre está, né, em primeiro lugar nas tomadas de decisões. Samuel orou. Neemias, quando foi falar com o rei, orou. Várias vezes que Moisés passou por problemas, orou. Então, quando você tiver que tomar uma decisão, ore, não decida logo. Ele orou ao Senhor. E então, Deus respondeu. E qual foi a oração, a resposta à oração de Samuel? Deus entregou o povo ao seu próprio pecado. Semelhante ao que estamos estudando à noite, né? Deus entregou o seu povo ao próprio pecado. Querem um rei como das outras nações? Vão ter. Olha o verso 7. Disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele, segundo todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Agora, pois, isso é Deus falando, agora, pois, atende a sua voz, porém adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Então, como eles pediram um rei como as outras nações, eles teriam. E foi Saul, um rei opressor que prejudicou a nação. E não entendam mal, não é que Deus não queria que o povo tivesse um rei, Deus queria, mas queria que o povo tivesse um rei segundo o coração de Deus, um rei que fizesse a vontade de Deus. Lá em Deuteronômio 17, do 17 ao 20, tem a lei para o futuro rei. Isso indica que Deus já queria que o povo de Israel tivesse um rei, mas um rei que seguisse o Senhor, não qualquer rei, no caso, como as outras nações.
E eles queriam esse rei para batalhar as guerras. Olha o pensamento do povo, só queriam vencer as guerras. Então não é essa a ideia de ter um rei. Nós devemos ter um rei para quê? Para a glória de Deus, para adorar ao Senhor. Mas eles estavam na perspectiva errada. E então Samuel falou ao povo a palavra de Deus. Samuel apresentou o que seria este rei. Verso 10. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pediam rei, e disse: este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros, e como seus cavaleiros, para que corram adiante deles, e os porá uns por capitães de 1000 e capitães de 50, outros para lavrarem aparelhamento de seus carros, os seus campos e ceifarem as suas messes, lavrarem os seus campos e ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem suas armas de guerra e o aparelhamento de seus carros. Quer dizer, os filhos, homens, seriam para servir o rei e o exército do rei. É um rei ditador aqui, né? Esse é o rei que vocês estão pedindo. Esse é o direito desse rei. 13. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras, das vossas vinhas, dos vossos olivais, e o dará a seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe sereis por servos. Então, naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que houverdes escolhido. Mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém, o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: não, mas teremos um rei sobre nós. Não queremos a vontade de Deus. Foi o que o povo disse. Isso é terrível. Você já ouviu algum crente ouvindo a palavra de Deus e dizendo: eu não vou fazer? É triste, porque você sabe que a derrota vai ser certa. A tragédia é anunciada quando um crente diz: não vou fazer a vontade do Senhor. E realmente foi uma tragédia o reinado de Saul, período terrível na história de Israel. E então, verso 20, eles explicam: para que sejamos também como todas as nações, o nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Ele pode nos oprimir, deixamos, mas queremos ele à nossa frente para fazer as nossas guerras. O pensamento desse povo era completamente idêntico à sociedade de pecado da época, à cultura de pecado das outras nações. E é isso que Jesus está condenando. No verso 25, os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Na igreja de Jesus, que haveria de nascer em breve, quando Jesus ressuscitasse, subisse ao céu, a igreja começaria porque o Espírito desceria em Atos 2. A igreja tem que ser diferente da sociedade de pecado. Na sociedade de pecado existem classes, estratos, castas sociais, onde uns se consideram maiores e melhores do que os outros. É simples. Onde muitas vezes num casamento, na sociedade de pecado, no mundo, num casamento, marido e esposa nem dizem um para o outro quanto ganham. Porque é o meu dinheiro, é o dinheiro dela. E um disputa para ver quem é melhor do que o outro. É assim na sociedade mundana. Na igreja não pode ser assim. É o que Jesus está dizendo. Não pode. Na igreja, o maior tem que ser aquele que serve. Não é verdade? E essa é a nossa luta diária para aprender com Jesus. Nos humilharmos para fazer como Cristo, que era o maior de todos ali, e se humilhou. E você acha que alguém vai reconhecer quando você se humilhar para um irmão desta igreja? Não espere isso, porque ninguém reconheceu Jesus naquele contexto, naquele momento, naquela época. Se você faz isso esperando reconhecimento, elogio, que o pastor reconheça ou coisa parecida, tire isso da sua cabeça, porque já não é glórias a Deus.
Você já quer ser humilde para que as pessoas reconheçam a sua humildade. Para você se orgulhar de ser humilde. Isso é a falsa humildade, né? O Senhor Jesus Cristo estava ensinando o mesmo que Samuel, a não viver segundo o modelo de governo e status mundano debaixo do pecado. Assim como Israel, na velha aliança, revelava, apresentava Deus para o mundo, a igreja na nova aliança, outro povo, apresenta Deus ao mundo. Nós temos que ser diferentes na estrutura da sociedade. No reino mundano, o maior é quem domina. Essa é a perspectiva mundana de status numa sociedade de pecado. Nossas relações não devem ser orientadas pela cultura de pecado ao nosso redor. Você não procura um amigo, né, pensando no status que esse amigo vai trazer para você. Tem pessoas que são assim. E crentes. Só fazem amigos com pessoas que podem trazer benefícios, aumentar o status ou coisa parecida. Por que você não procura amigos e irmãos que você possa servir, que você possa doar, que você possa ser útil, bênção na vida desse irmão? Devemos buscar ser bons naquilo que fazemos. A Bíblia nos ensina isso, sim. Todo crente deveria ser o melhor naquilo que faz, mas não para sobrepor a outros, não para se mostrar como o bom, o melhor, o capaz, o mais inteligente, o mais poderoso, não. Mas devemos ser os melhores no que fazemos para a glória de Deus. Para que quando alguém vier, por acaso, a reconhecer nessa sociedade mundana de pecado a nossa capacidade, nós digamos o quê? Foi Deus. Se não fosse o Deus da Bíblia Sagrada a quem eu sirvo, eu não seria o que sou, não estaria onde estou. Entendem? É assim que nós somos os melhores para a glória de Deus. Mas se você quiser ser o melhor, você quer estudante para ganhar muito dinheiro, isso é ateísmo, certo? Isso é ateísmo. Se você quiser ser o melhor na sua profissão para ganhar os prêmios, você está sendo materialista. Você não está incluindo Deus na sua vida de modo geral. Você quer simplesmente posição e destaque na sociedade de pecado ao seu redor. Você quer reconhecimento. Entende? Dos homens. Você tem que buscar, como nós, todos, igreja, temos que buscar reconhecimento do Senhor. Esse é o reconhecimento que nos interessa. Os homens vão nos decepcionar. Os homens, você vai servir, você vai se dedicar a servir irmãos, amigos e até inimigos. Não espere obrigado, porque isso é da natureza do pecado do ser humano. Se você espera esse reconhecimento, você vai se frustrar. Não espere. Espere do Senhor o reconhecimento. Sempre que buscar me sobressair na igreja ou na sociedade, para me colocar como melhor do que os outros, eu estou pecando contra Deus. Se na igreja eu estou fazendo algo, buscando me sobressair, para me destacar como o melhor crente aqui, para que as pessoas reconheçam, vejam e batam palmas, eu estou pecando contra o Senhor, porque eu estou tirando a glória de Deus. Entendem? Somos servos do Senhor. E tudo o que fazemos é para a glória de Deus. Então, faça como Jesus está mandando, e não haja como os apóstolos, que perto da crucificação de Jesus, estavam buscando reconhecimento pessoal. Estavam buscando saber quem é o melhor aqui, quem ganha aqui no concurso do apostolado. Toda glória deve ser dada ao Senhor, mesmo com nossas realizações pessoais e esforço próprio. Toda glória do Senhor. Mesmo que você fez bem, mesmo que você se destacou, toda glória do Senhor. E aí repousa a humildade que Deus requer de nós. Devo viver então no sistema de relacionamento do reino de Deus, não no sistema de relacionamento do reino do mundo. É isso que Jesus quer ensinar nesse texto. Deus nos abençoe e nos ajude a fazermos como Jesus
fez e a imitarmos o seu exemplo. Vamos orar. Te agradeço, Pai amado, pela tua graça e misericórdia, porque o Senhor nos recebe apesar dos nossos pecados, o Senhor tem paciência para conosco, misericórdia e nos ajuda a viver segundo a tua verdade. Senhor Deus, transforma as nossas vidas, que não sejamos como os apóstolos, discutindo por posição, quer seja na igreja ou fora da igreja, que estejamos sempre visando a glória do teu nome.